Gente, a paz do Senhor, tudo bem, gente? Bom, espero que sim, começando mais um vídeo aqui no canal. Vou pedir pra você clicar no gostei, tá bom? Porque isso me ajuda na divulgação do canal e eu fico sabendo que o vídeo é edificante, que abençoa a sua vida. Se você não for inscrito, tá? No canal, se inscreva, venha fazer parte dessa grande família. Se você quer me conhecer um pouco melhor, saber mais sobre o meu dia, sobre minha rotina, me siga lá no Instagram, @brunaqueiroz545, tá bom? Então, gente, vamos lá para o tema de hoje, o qual vocês já viram aí. Expulso o demônio, mas ele não sai. Por quê? Então eu vou explicar aqui, tá bom? A respeito desse tema. E eu vou deixar aqui, gente, para nossa meditação, que o título eu tirei baseado desse texto, que se encontra lá no Evangelho, tá bom? De Mateus, no seu capítulo 17. Vamos estar lendo do versículo 14 até o seu versículo 23, tá bom? E tá escrito assim na Santa Escritura: a cura de um lunático. E quando chegar a multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-os até os seus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. E desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não expulsamos nós? Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhe disse: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Bom, gente, a gente vê aqui, né, a história do menino que era lunático. E nós vimos aqui, querido, que o pai desse menino, ele leva o seu filho até aos discípulos para que os discípulos repreendessem aquele mal que estava sendo manifesto sobre a vida daquele menino. Só que os discípulos, eles não conseguem expulsar aquele mal. Então o pai, né, eu creio assim, desesperado por ver o filho naquela situação, de toda vez o demônio jogar ele no fogo, depois lançar ele na água. Imagina a situação que deveria ser para um pai ver o filho daquela forma. Então o pai daquela criança vai até a presença de Jesus e expõe para Jesus aquela situação. E ele mesmo declara que ele foi até os seus discípulos, só que os seus discípulos não conseguiram repreender aquele mal. E é onde Jesus ele vai responder a causa daquele mal não ter saído daquele menino, mediante aos discípulos expulsar aquele mal. Jesus ele vai dizer que a incredulidade impediu de que os discípulos conseguissem repreender e expulsar aquele mal. Uma das coisas foi a incredulidade. Mais pra frente a gente vai ver que houve também mais um requisito para que aquele mal viesse ser repreendido e expulsado, né? Aquele mal, né? Aquele mal ter sido extirpado naquele momento. Então Jesus ele vai falar que por causa da incredulidade, a palavra não diz, querido, isso eu tô fazendo uma conjecturação, eu tô imaginando que pode ter acontecido isso. Talvez os discípulos nunca tiveram passado por esta situação, talvez eles nunca expulsaram um demônio nesse requisito, porque imagina, o menino toda hora ser lançado no fogo e ser lançado na água. Imagina os discípulos vendo aquela cena. Eu creio, assim, imaginando e conjecturando que eles tiveram medo naquele momento, eles ficaram repreensivos naquele momento, sabe? Em ver aquela cena, aquela situação acontecendo com aquela criança.
Então, eu creio que bateu uma insegurança, uma incerteza nos seus corações. Será que realmente, se nós orarmos, aquele mal vai sair? Será que nós vamos conseguir repreender esse mal? Por eles não ter talvez visto nada parecido com aquilo. Então a incredulidade entrou nos seus corações. Então quando eles foram repreender aquele mal ele não foi extirpado, aquele mal não saiu. Então Jesus ele vai falar que a primeira coisa foi por causa da incredulidade. Então Jesus ele até expressa: até quando eu vou ficar convosco? Até quando eu vou permanecer aqui? Jesus ele estava querendo dizer: eu vou para o Pai, eu vou ser crucificado numa cruz, ao terceiro dia vou ressuscitar e não estarei mais entre vós. Vocês vão precisar exercitar a fé de vocês, vocês vão precisar ter fé, acreditar que há poder no nome de Jesus. É através de Jesus que o mal é extirpado, é dissipado, é através de Jesus que há a libertação, a transformação, é através de Jesus. E naquele momento ali, a incredulidade entrou no coração deles, eles não conseguiram expulsar aquele mal. Então depois Jesus ele vai externar para os discípulos de que aquele demônio ali não era qualquer demônio, ali havia uma casta de demônio. Então eu creio que ali naquele menino havia legiões de demônios. Então Jesus ele vai expressar, ele vai trazer ao entendimento dos discípulos que era necessário jejuar, porque aquele mal, aquele tipo de casta só sairia com jejum e oração. E naquela época, queridos, os discípulos eles não faziam jejum, eles não praticavam jejum, porque o noivo estava com eles, Cristo estava com eles, Cristo habitava com eles e Cristo era a própria santificação. Jesus não tinha pecado, ele era puro, ele era santo, então não havia essa necessidade naquele momento, porque eles estavam com o Santo dos Santos do lado deles. Mas chegaria um tempo, chegaria um momento o qual Jesus iria morrer na cruz, iria ressuscitar e não estaria mais entre eles fisicamente. Então eles iriam necessitar e precisar de exercer o jejum. Para fazer a obra de Deus, né, eles teriam que ter ali a exerção de praticar o jejum. Então, querido, às vezes você tá querendo repreender o mal, ou às vezes você tá orando, você tá clamando e você não consegue repreender aquele mal não sai. Então, pode estar acontecendo essas duas características com você. Talvez tá lhe faltando fé, talvez você não crê o suficiente, sabe? De que se você estender as mãos e repreender o mal em nome de Jesus, aquele mal vai ser dissipado, aquele mal vai cair por terra, tudo aquilo vai ser desfeito. Então você não tem fé suficiente para crer, sabe? De que quando você clamar por Jesus, todo mal vai ser lançado por terra, porque há poder no nome de Jesus. E a segunda coisa, às vezes porque você não pratica o jejum, você não tem uma vida de oração, você não tem uma vida de busca, porque pra gente repreender o mal, pra gente repreender um demônio, os espíritos malignos, a gente precisa estar com a nossa vida no altar, a gente precisa ter uma vida de obediência, de santidade, de separação, de santificação, uma vida de jejum, uma vida de renúncia. Há requisitos a serem exercitados para que a gente venha ter a autoridade de Deus para repreendermos o mal. Porque quando você repreende o mal, quando você repreende o espírito maligno, há uma batalha no mundo espiritual. Algo acontece na esfera espiritual, porque você está indo contra as hostes espirituais da maldade. Então, se você não tiver um preparo, se você não estiver preparado, você vai estar sendo retalhado pelo adversário. Eu já vi isso acontecer diversas vezes. Então não é de qualquer forma que você vai entrar no campo do inimigo. Não é de qualquer maneira que você vai entrar e repreender o mal, repreender o demônio, os espíritos malignos. Não, precisa haver um preparo. Você precisa estar preparado. Você precisa estar de acordo com o que a palavra do Senhor diz. Você precisa ter fé, você precisa acreditar no poder de Deus, de que Deus é soberano, de que todo o poder está posto sobre ele.
dele, e que quando Jesus entra, o mal ele não permanece, o mal é extirpado, porque quando Jesus ele repreendeu aquele mal sobre aquele menino, imediatamente aqueles espíritos foram embora, aqueles demônios foram embora, porque os demônios eles são obedientes a Deus, eles têm que obedecer a Deus, porque Deus está acima deles, Deus é a autoridade suprema. Então, quando Jesus entra, o mal ele não fica, querido, o mal ele cai por terra. Então, a gente precisa crer nisso, a gente precisa crer no poderio de Cristo e ter uma vida de acordo com a palavra, para que a gente sim possa entrar no campo do inimigo e repreender e dissipar todo o mal mediante ao nome de Jesus, amém? Então que você possa parar aí e refletir se você está de acordo com o que eu disse aqui, tá bom? Com os itens que eu abordei aqui. Eu espero muito que esse vídeo te abençoe, te edifique, te ajude de alguma forma. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem. Deixa aqui no comentário a tua opinião sobre o tema de hoje. Então é isso.